Então a solidão é uma das coisas mais dolorosas que uma pessoa pode viver. E tem certas saídas que encontramos que só pode fazer a dor aumentar ainda mais. Olá pessoal, bem-vindos ao canal que tem tudo sobre ansiedade social. Eu sou a psicóloga Juliana Bueno e vem comigo para mais um vídeo. Hoje eu vou analisar com vocês um videoclipe de K-pop. Parece estranho, né? O que um videoclipe de K-pop tem a ver com solidão? A gente vê aquelas danças, aquelas coisas super animadas. Gente, o meu canal é sobre ansiedade social, mas um dos vídeos de maior sucesso aqui do meu canal é sobre devaneios excessivos. Isso é mais comum do que parece em condições em que a pessoa tem dificuldade de interação social, dificuldade de se relacionar, assim como a gente sabe que acontece na ansiedade social. Para você que tá aí perdido, eu vou deixar aqui, tá? Um link aqui do vídeo que eu tenho aqui no meu canal sobre devaneios excessivos para você ficar por dentro do que é isso. Lá eu falo com maiores detalhes. Mas também nesse vídeo eu vou explicar de forma geral o que é, então pode ficar tranquilo. Hoje vamos analisar dois videoclipes da música Jiro, do grupo de K-pop New Jeans. Dois clipes para uma música só, é muito interessante a forma como foi feita. Eu queria muito fazer um react, colocar o videozinho aqui, reagir, assistir junto com vocês, mas pelo medo de dar BO, questão de direitos autorais, eu preferi só trazer imagens aqui. Vocês podem ir lá assistir o videoclipe, só vocês pesquisarem. Vou deixar até aqui na tela. Aí tem dois videoclipes, o lado A e o lado B. E aí você assiste primeiro o lado A, depois o lado B. E aí depois você pode voltar aqui no vídeo pra gente analisar juntos o que você acabou de assistir, porque pode ser que você não tenha pegado, não tenha sacado algumas coisas. Eu só queria comentar que é a minha música favorita delas. Espero que vocês gostem e sem mais delongas, vamos lá. Existem várias teorias sobre o que acontece, qual que é o significado desse vídeo. Uma delas que eu vi por aí, e o grupo de garotas são fantasmas, enquanto a garota que filma ela não consegue superar isso, então ela fica imaginando cenários em que elas ainda estão vivas. Ou que aquela menina que filma, ela é uma fã do grupo New Jeans e que ela imagina que elas são amigas próximas, que o grupo de garotas, os integrantes, são próximas dela, são amigas dela, porque ela se sente muito solitária na escola. E é isso, mas eu acho que dá pra gente aprofundar muito mais, eu acho que tem margem aí pra gente refletir muito mais do que esse videoclipe traz. Então vamos lá começar com as cenas. Tudo começa com uma garota revirando as suas coisas, encontra um videocassete, uma fita de videocassete, coloca esse vídeo pra rolar e o que aparecem são cenas muito fofas, muito lindas, dela com as amigas, fazendo coisas de adolescente na escola. E interessante que essa que tá assistindo a fita, que colocou a fita pra rolar, é a garota que filma. E ela fica por trás das câmeras, sempre gravando ali as suas amigas, gravando esses momentos. A câmera dá muito enfoque e ela mesma encara um rapaz específico que vai aparecer muitas vezes nos dois clipes. E é até bonitinho que tem um momento que eles vão tomar água juntos. É muito fofo aquela parte. Nossa, e é ali que a música começa. Então, boa parte do clipe, boa parte ali do que o videoclipe mostra, mostrando essas cenas entre amigas. Aí tem uma hora que uma das integrantes pinta a unha, da nossa grande protagonista, cameraman, camera girl, sei lá. Não, gente, na verdade é ao contrário. É a cameraman que pinta a unha de uma das integrantes e isso torna tudo ainda mais bizarro. Guarda essa informação, porque se você assistiu o clipe, você sabe que é muito importante. Ela tá com o braço quebrado, então ela tem um gesso, as amigas vão lá, escrevem no gesso. E até aqui nada de estranho, super normal. Até aí tudo bem. Mas aí elas adormecem, as coisas são como se fosse um sonho. E ela vê um cervo, eles se encaram. E a música para, a música acaba aí. Ela finalmente acorda, mas ela tá sozinha. Aquela unha que a amiga havia pintado, tá pintada, só que ela tá sozinha. E a verdade é revelada, ela tava sozinha desde sempre. Aquelas amigas não estavam lá. Ela agia como se fosse verdade, mas elas não estavam lá, em nenhum daqueles momentos. Tinha uma cena em que elas estavam saindo da escola, acredito, tava chovendo. A nossa protagonista, a Camera Girl, ela era a única que tinha um guarda-chuva.
só que as outras não tinham esse guarda-chuva. Então o que ela fez? Ela fechou o guarda-chuva e foi com as amigas na chuva mesmo. Só que aí essa cena é mostrada novamente. Como as amigas não estavam lá, ela estava andando sozinha na chuva. É muito deprimente essa cena. Dá arrepio. E aí que o videoclipe acaba. Aí quando você assiste isso pela primeira vez, você fica... Meu Deus, coloquei a explicação. O que significa? O que aconteceu aqui? Aí é irresistível assistir o lado B, né? Aí, já no início do lado B, começa, né, mostrando que as cenas que tinham as meninas, na verdade, elas não estavam lá. Aquele rapaz que a nossa protagonista parece gostar e eles ficam se encarando, trocando olhares, ele parece preocupado com ela, ele parece que fica sempre observando ela de longe. Parece que dá um start assim na cabeça dela e ela começa a perceber que na verdade nada daquilo era verdade, que na verdade aquelas meninas são uma fantasia. E ela começa a mudar o comportamento dela, ela começa a ficar muito mais deprimida, ela começa a querer se afastar das meninas quando elas aparecem. O gesso dela não tinha mais nada, não tinha nada escrito. Parece que ela lembra da cena, né, em que as meninas escreveram no gesso dela. O gesso não tinha nada. E agora, ao invés de filmar suas amigas dançando, ela observa de longe elas dançando e simplesmente vai embora. Aí chega um momento que ela até quebra a câmera dela, ela joga do alto. Parece que é uma tentativa assim de apagar tudo aquilo. O celular dela toca, talvez alguma dessas amigas ligando, mas ela não atende. Até que ela vê de novo aquele ser, eles se encaram. Aí a cena seguinte é dela com aquele rapaz. Eu identifiquei como aquele rapaz que eles viviam trocando olhares. Pra mim, parece que aquilo foi um ponto em que ela se jogou pra realidade. Ela deixou aquela imaginação, aquelas amigas imaginárias e se jogou com um relacionamento real, com alguém real. Acho que o que simboliza isso é justamente o cervo indo embora. E aí é nesse momento que a música para de novo. E aí a cena seguinte é a mesma do início do videoclipe, do primeiro videoclipe, do lado A. Quando ela tá mexendo nas coisinhas dela, ela pega a fita de videocassete, coloca pra rodar. E as gravações estão lá. Ela volta a enxergar as meninas. Antes, ela parece que tinha se dado conta que nas gravações não tinha nada. Mas dessa vez, ela foi assistir sim, ela estava vendo as meninas. E ela revisita com muito carinho essas lembranças. Tem um apego ali, uma questão emocional. E é muito interessante porque ela está assistindo, e aí no vídeo que ela está assistindo, parece uma cena delas abrindo a porta. Então vem o som da porta abrindo. Mas ela olha para o lado, na vida real, como se uma porta realmente tivesse aberta na vida real. Então guarda essa informação que a gente vai conversar sobre isso agora. Vamos agora para minha análise do que acabou de acontecer. Eu não posso afirmar se o que aconteceu se trata de devaneios excessivos, mas a gente pode sim fazer algumas correlações. Então eu vou explicar rapidinho o que são os devaneios excessivos. Então os devaneios excessivos nada mais são do que histórias que a pessoa cria na sua mente através da imaginação. Então ela cria histórias com continuação, como se fosse uma série, há um envolvimento emocional muito grande, é muito real para a pessoa, os sentimentos que ela sente com relação às pessoas desses cenários é muito real, tem muitos detalhes, e essas histórias que a pessoa cria na mente dela são muito mais felizes do que a vida real dela. Imaginando a vida dela muito melhor, talvez ela seja outra pessoa, ela tem a vida dos sonhos, afinal, a nossa imaginação, ela não tem limites, a gente pode imaginar o que a gente quiser. E as pessoas que têm os devaneios excessivos, elas fazem isso e religiosamente, elas fazem isso diariamente, elas dedicam horas do dia delas. Ela deixa de se relacionar com pessoas reais para se relacionar com essas pessoas dos devaneios. E a pessoa tem certos estímulos também que são gatilhos, que fazem a pessoa mergulhar nesses devaneios. Músicas específicas, de repente alguma música com alguma questão emocional para ela, então ela mergulha nos devaneios a partir da música,
ou de filmes, estímulos que fazem a pessoa entrar nesse estado imaginativo. Então, o nome diz devaneios excessivos, então a pessoa faz isso em excesso, ela realmente se dedica nisso, ela troca a vida real dela por essa vida, basicamente. As pessoas socialmente ansiosas, elas são mais vulneráveis também a desenvolverem esse quadro, porque justamente por se privar de muitas coisas na vida, não ter muita dificuldade de fazer conexões com as pessoas, então elas acabam recorrendo a esses devaneios. Ela acaba recriando interações, de repente, que ela teve na vida real, ou ela cria toda uma outra vida paralela através desses devaneios. Parece muito real para a pessoa ao ponto dela gesticular, dela fazer expressões faciais, dela dançar, dela se movimentar, dela agir como se aquilo que ela está imaginando fosse real. Só que tem um ponto, né? Nos devaneios excessivos, a pessoa faz isso isolada. Ela se isola, fica de repente trancada no quarto para poder devanear. A pessoa, ela sabe que aquilo não é real, ela sabe que aquilo é uma imaginação que ela conscientemente está produzindo, ela sabe que aquilo não é real, então ela movimenta a sua vida, né, para ela conseguir se isolar, ter mais tempo para poder devanear, que é um ponto diferente do que a gente vê no clipe, porque a protagonista, ela tem esse devaneio ali na frente de todo mundo, tanto que as pessoas ficam olhando estranho para ela, né? Mostra ali nitidamente como as pessoas achavam aquilo muito esquisito, ela falando sozinha, ela filmando o nada. E a pessoa que tem os devaneios excessivos, ela tem muita vergonha disso. Ela procura ao máximo esconder isso, ela jamais deixa alguém saber que ela tá tendo esses devaneios. Então, isso que é diferente no videoclipe. Mas se a gente olhar pro lado da mensagem, que mensagem que esse clipe quer passar, e levando em consideração também que é uma ficção, a gente pode tentar imaginar como que isso seria na vida real, né? Como que isso se aplicaria na vida real. E muitas pessoas, elas se identificaram com esse videoclipe, muitas pessoas. Vou deixar até aqui na tela um comentário que eu vi lá, entre muitos outros, em que a pessoa está expressando assim muito nitidamente o quanto que ela tinha dificuldade de interação social e ela devaneava esses momentos normais de adolescente que ela tanto queria ter, mas no fim das contas ela tinha consciência que isso era tudo imaginação, que não era realidade. E a gente pode ver que muitas pessoas de fato passam por isso, se identificam, vivem isso na pele mesmo. Então é isso, os devaneios excessivos, eles fazem com que a pessoa se isole cada vez mais, cada vez mais. Então a pessoa pode até desenvolver uma ansiedade social devido a esses devaneios, ou ela já tinha a ansiedade social e ela recorre como forma de tentar lidar com essa realidade muito dolorosa, de solidão, de sensação de não pertencimento, enfim, que é o que é retratado também, né, querendo ou não, nesse videoclipe. É uma forma de tentar lidar com essa realidade e criando assim uma história, uma vida que infelizmente não existe. E é interessante que a nossa personagem, ela se dá conta disso, ela começa a perceber talvez que aquilo não tá sendo bom para ela dá um start nela e ela decide abandonar aquilo e tentando se desapegar emocionalmente das amigas, e ela se abre para uma relação real. Então a gente vê um movimento ali de cortar ciclos, né? E é isso que a pessoa que está passando por um quadro como esse precisa, ela precisa se abrir a vivenciar coisas boas, né, reais, coisas que de repente ela está evitando, né, coisas que fariam que a realidade fosse também prazerosa. Mas no último clipe, lá no finalzinho, parece que ela revisita essas memórias, ela pega a fita, assiste, começa a reviver tudo aquilo. E eu queria também chamar a atenção para essa questão da recaída, que pode ser uma demonstração ali até de uma recaída, é uma leitura possível também. A gente pode fazer muitas leituras desse videoclipe, mas uma delas, nesse final,
Porque é um apego emocional muito grande. A pessoa realmente tem muito apego a essas lembranças, esses personagens que ela cria. Então, provavelmente porque antes ela parece que ela tava percebendo que não tinha ninguém naqueles vídeos que ela tava gravando. Mas ela foi reassistir e ela começou a ver, enxergar de novo aquelas meninas. Até a última cena é muito interessante, porque no vídeo que ela tá assistindo, tem uma cena delas abrindo uma porta. Então vem o som dessa porta abrindo. Só que ao invés dela olhar pro vídeo, ela olha para o lado, que é como se ela tivesse escutado na vida real aquela porta abrindo. Então é como se ela estivesse entrando novamente no devaneio. É essa sensação que me deu, assim, eu até de lembrar me dá um arrepio, assim, porque é muito forte, é muito forte. Parece que ela começa a entrar de novo naquilo, sabe? É isso que eu sinto naquele final. Então a minha sensação é que ela, de repente, sempre soube que aquilo não era real, que aquelas meninas não eram reais, mas o processo dela aceitar aquilo e se abrir para a vida real foi muito doloroso. A gente vê, né, nessas cenas assim bem deprimentes, bem melancólicas, o quanto que isso foi doloroso para ela. Se desapegar foi um processo muito doloroso e é assim mesmo também as pessoas que sofrem desse quadro dos devaneios excessivos. Bom, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já conheciam esse videoclipe? Se já conheciam, coloca aqui embaixo. Se você tem outras teorias aí, quiser dividir, pode dividir também. Se fez sentido esse ponto de vista que eu trouxe, também comenta. Se você se identificou também com esse videoclipe, comenta aqui também. Ia ser muito legal a gente trocar um pouquinho, conversar um pouquinho. E se vocês têm mais sugestões assim de vídeos assim, ou de outros temas, pode deixar aqui embaixo também. Vai ser um prazer pra mim. Tô querendo trazer coisas diferentes aqui pro canal. Então vamos usar a criatividade, vamos inventar coisa nova, diferente aqui dentro dessa temática, né, da ansiedade social. Eu acho muito importante. Mas é isso, se você gostou desse formato, também deixa um gostei aí, se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. E muito obrigada se chegou até aqui. Se você chegou até aqui, coloca um coraçãozinho amarelo, tá bom? Pra eu saber que você assistiu até o final, aqui nos comentários. Então, agradeço, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Faz um tempo que eu tava querendo gravar esse vídeo, mas finalmente decidi fazer isso.